Chegamos. Boa noite. Vamos aguardar o pessoal chegar. Olá, Ronildo, seja bem-vindo. Jaciara, seja bem-vinda. Quanto tempo, bom ter você aqui. Deixa eu já enviar aqui, né? Para o pessoal entrar. Chamando o povo. Eita, que eu toquei. Balança o celular. Vamos lá. Uma listinha aqui, né? Para enviar. Opa. Oi, Lu, que bom que você conseguiu chegar. Muito bom tê-la aqui. Oséias já chegou. Quem tá aí, dá tempo de ir clicando no aviãozinho e envia aí pelo menos umas 5 pessoas no mínimo que estão aí nos seus contatos. Só clicar no aviãozinho e enviar para elas, para trazer o maior número de pessoas possível para essa live. Vamos lá? Coisa boa a gente recebe e compartilha, né? Oséias, quando você quiser, você pode mandar o convite para eu liberar aqui. Que aí já começamos juntos. Meu preto entrou. Seja bem-vindo, amor. Vamos aguardar o pessoal ir entrando. Aguardar o Oséias mandar o convite aqui para eu aceitar. E aí, como vocês estão? Gente, eu tô num frio absurdo. Tá frio aí em Brasília, gente? Ronildo, não sei de onde você é, Ronildo. As meninas eu já sei aqui que são de Brasília. Santa Maria, Valparaíso. Aqui tá frio. Ontem tava frio em Goiânia e hoje tá bem mais. Tá brincadeira. Só desligar aqui pro computador não fazer barulho na hora errada, né? Vamos lá. Jana, Tito, seja bem-vinda. Frio por aí também, né? Muito bom. Dressa ou é Dresa? Acho que é Dressa. Opa, esses nomes do Instagram deixam a gente, né? Enfim, seja bem-vinda. Ótima noite a todos. Davi, Gabriel, seja bem-vindo. Quem for chegando já vai clicando no aviãozinho e enviando aí para os contatos para a gente compartilhar essa live com o maior número de pessoas possível. O assunto que nós vamos tratar hoje é maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse assunto. E foi uma surpresa quando conversei com Oséias sobre o que nós poderíamos falar. Achei perfeito, ele sugeriu que nós falássemos disso. E eu amei o tema, porque é algo que eu gosto bastante de tratar. Oi, Guga, boa noite. Boa noite, Cleo. Seja bem-vinda. Ai, quase que eu fecho o negócio aqui. Oséias. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda. Ótimo estar com você aqui. Prontinho. Pronto. Estamos. Boa noite, Oséias. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu estava aqui ouvindo música e eu falei, nossa, 1 minuto, quase que eu tô aqui viajando na música. Chega na hora, Se a a música é pessoa boa, paga direto. se a música é boa, vale a pena. Né? O pessoal tá chegando aí, boa noite a todos. Enquanto a gente começa, já pode clicar no aviãozinho, compartilhar com aquelas pessoas que você queira trazer para a live também. E acho que tem bastante gente chegando. Nós podemos... Primeiro eu quero agradecer ao Oséias pela presença.
Eu amo fazer essas lives assim com convidados. Eu gosto de fazer sozinha também, mas sou uma pessoa que eu sou apaixonada pelas conexões. Eu Eu também gosto de gosto. fazer lives assim com convidados. E aí eu tava colocando convidados, convidando pessoas, aí o Erli falou assim, ué, por que você não faz o com Oséias? Eu falei, ótima ideia. E eu fiquei, tá, vou convidar ele, vamos falar, vamos falar. E eu sempre deixo o convidado à vontade para falar, né? E aí, Uhum. quando você me sugeriu esse tema, eu falei, pronto, perfeito. Vai ser maravilhoso, é um tema que eu gosto muito, que eu acho muito importante abordar nesse mundo dos relacionamentos, né? Eu não vejo se falando muito disso, mas eu acho que é super importante, então vai ser sensacional trazer isso aqui hoje. Então, seja bem-vindo. Vou deixar você se Obrigado. apresentar para o pessoal aí, para quem não te conhece. Então, é só para avisar que a gente não vai falar sobre música hoje, né? Isso. Isso é bem importante avisar. Entrando aqui, Sirlene, que é de Poços de Caldas, o Joel Santos, que canta no Waves, né? O Mark Renan, que é um grande amigo, que estudamos juntos no IPAI, Robinson Ferrantino, isso que eu consigo ler aqui, ou a Edressa, né? Eu acho que da outra vez, numa live, eu falei o nome dela errado, eu chamei pelo masculino, ela falou que era feminino, virou uma confusão. Edressa mesmo, só me avisa se eu não estou falando errado. Quem mais aqui? Tem a Aline Rodrigues, tem bastante gente aqui. Então, para dizer que nós. E Deus Uita também, que está aí, que é uma amiga também, de longa data. Dizer que a gente não vai falar de música hoje, mas vamos falar de uma outra área que eu gosto muito. Tenho ajudado muitas pessoas, tenho trabalhado nesta área aqui, tenho tentado ajudar as pessoas dessa forma, entendeu? Então, eu gosto muito disso, gosto muito dessa área da psicologia. Gosto muito mesmo, porque todo mundo tem uma necessidade, né? Tem outro amigo entrando agora aqui, Uhum. Davi Gabriel. Davi Gabriel, não vou falar de música, mas Davi Gabriel é o futuro aí, primeiro tenor do Arautos. Pode escrever o que eu estou dizendo aí. Uau! Então, assim, eu gosto muito dessa área da psicologia e por gostar disso, eu fiz pós-graduação em psicologia clínica da área familiar, para tentar entender alguns problemas que eu passava e não sabia como resolver. E eu queria resolver o meu problema. A partir disso, eu queria ver se eu poderia ajudar mais pessoas. E o tema que eu escolhi foi os traumas da infância, né? E os seus problemas, os seus reflexos no casamento. O título, na verdade, é Experiências Negativas da Infância e seus reflexos no casamento. Isso foi o que eu Uhum. tratei na minha, na minha, no meu TCC, né? Essa foi minha abordagem aí. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, gosto muito de conversar sobre isso. E cada vez que alguém vem pedir uma ajuda, eu já começo perguntando como é que era a vida dela, né? Me conta a sua vida. Me conta a sua vida que eu vou te falar onde é que está o problema. Sim. E a gente começa a encontrar soluções e as saídas olhando de onde a pessoa veio, qual o caminho que ela trilhou e daí por diante. Eu compartilho com você desse amor pela psicologia, apesar de não ter me formado em psicologia, eu gosto muito da área da neurociência. Então, quando eu fui fazer coaching, estudar comportamento humano, eu fiz a formação, mas eu amo livros, né, temas de psicologia, eu sou apaixonada. E justamente quando as pessoas vêm me abordar para pedir conselhos ou para trabalhar comigo, a primeira coisa que eu pergunto, então, como que é a sua relação com seu pai, com sua mãe? Como que foi lá na sua infância? Me conta um pouquinho aí. Aí a pessoa olha assim, Isso. como assim? Acha que eu vou dar alguns conselhos ali práticos, mas não tem como eu mexer aqui na Não. superfície sem entender como tá, né? Lá nas profundezas. Tem que trazer umas informações de lá. Isso é super Existe. interessante. O pior problema do casamento é quando a pessoa nega suas origens. Né? Primeiro, dá um abraço para sua mãe aí, que sua mãe tá.
Nossa, minha mãe, quando eu Mãe, falei pra ela que era você que ia estar aqui, ela, meu Deus, eu não acredito. Tem uma outra amiga aí também que vou soltar, ela nunca veio numa live minha, mas porque era você o convidado, ela veio. Daqui a obrigado, pouco ela vai obrigado. pedir pra você cantar aí. Então, eu começo sempre dizendo o seguinte: não existe futuro, não existe um futuro promissor sem um passado resolvido. Todo passado mal resolvido vai trazer complicações para o futuro. Todo, todo futuro mal resolvido, ele vai trazer problemas no futuro. Querendo ou não, esse passado volta. Querendo ou não, os problemas mal resolvidos voltam e cobram um preço muito caro. A Sirlene está mandando aqui uma mensagem para mim. Ela disse que eu sou um exemplo de superação. Admiro demais. A Sirlene é do coração. Abraço para o Bruno Valente também. Então, eu penso assim, olha, cada vez que alguém quer fazer algo para frente, se ele não pensar no que aconteceu no passado, ele não consegue se ajustar. Apesar de que o apóstolo Paulo fala assim, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, rumo à soberana vocação, mas nós não podemos esquecer, porque o livro de Ageu, ele dá um conselho para a gente assim, considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Todos nós temos um passado que nos envergonha ou um passado que nos deixa felizes. Só que o que é interessante é que, às vezes, o passado que a gente vive é algo que nós herdamos do nosso pai, da nossa mãe, né, do nosso núcleo familiar, né, das pessoas que conviveram com a gente, do lugar que a gente conviveu, e cada um tem uma história. E quando se casam, são duas histórias completamente diferentes se encontrando. E duas histórias mal resolvidas se encontrando, olha, a probabilidade de dar tudo errado, ela é muito grande. E a pessoa fala, eu não gosto disso nele, eu não gosto disso nela, porque ela não enxerga isso, porque não sei o quê. E começa uma confusão danada tentando resolver o agora, sem antes olhar para o passado. E isso é muito interessante, porque tipo assim, a maneira com que eu fui criado, eu vou criar os meus filhos. Ou Uhum. tem um outro extremo. A maneira com que eu fui criado, eu não quero que meus filhos passem. Vou dar um exemplo aqui. Se o pai passou fome na infância ou a mãe teve dificuldades financeiras na infância e foi privado de muitas coisas, ela vai dar de tudo para o filho. E o filho não vai saber o que é sentir falta das coisas. Isso é muito ruim, porque a frustração faz crescer. O Sim. não nos ajuda a crescer. E hoje, a grande questão hoje dos pais de hoje é que eles sentiram falta de algo no passado que os pais não puderam dar, eles dão de tudo para o filho, e o filho não sabe o que é um não na vida. Então ele está construindo um filho que não sabe o que é um não, e que no futuro isso vai ter sérios problemas, porque ele vai escutar um não na frente. E quando Uhum. ele escutar um não na frente, a frustração vem e ele começa, peraí, mas a vida não é tudo que eu quero, eu tenho na mão? Né? Quando é que meu filho vai entender e aprender o momento certo de que as coisas vão se ajustar ou não vão se ajustar? Entende? Isso é muito, muito importante, porque todo o nosso futuro depende de como foi o nosso passado. E isso é o primeiro ponto. Se alguém tiver perguntas aí, tiver gostando, deixa um joinha, compartilha com seus amigos a live aí. Vamos Isso. ver até onde a gente chega, né? Então, eu Isso. acho que eu estou indo num caminho. Tá entendido ou falei alguma coisa meio estranha aí? Posso prosseguir? Acho que sim. Perfeito. Ok. Então, vamos lá. Então, na verdade, a grande dificuldade nossa, primeiro, é aceitar o nosso passado. Todo mundo quer ter uma vida perfeita. Isso não é errado, ok? É o sonho de Uhum. todo mundo ter uma vida perfeita. Esse é o sonho de todo mundo, que a vida dele seja perfeita e ele tenha de tudo, e que os seus filhos também tenham uma vida que não falta nada. Isso é o sonho de todos nós, tá? Esse é o nosso sonho. Tá errado? Não. Mas essa é a realidade?
Não é a realidade. Não é. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Quarentena. Quantos pais que estavam dando de tudo para os filhos e agora não estão conseguindo dar as coisas para os filhos? E aí? E aí? Eles estavam dando de tudo, mas agora não estão mais trabalhando, agora está faltando dinheiro. Como é que faz? Será que ele vai fazer o que agora para sustentar esses filhos? E então, eu, eu tive. Pode ser isso aí uma próxima live aí, né? Uhum. Entrou uma amiga muito querida aí, a Eidila, a irmã da Sirlene. Vou dar um abraço para ela aqui. Meu irmão também entrou aí, o Diegão. Então, tem uma amiga aí. Eu sonhei com ela. Isso pode ser um assunto de um próximo aí, da sensibilidade de você sentir algumas coisas e você ligar para a pessoa e sentir, falando, olha, preciso conversar com você. Isso é um outro assunto. Mas vamos lá. Eu sonhei com uma Perfeito. família. Eu sonhei com uma família e eu sonhei com uma família e eu liguei para ela, olha, sonhei com vocês 2 noites seguidas. Sonhei com reencontro e uma outra coisa que eu não quero comentar. Ah, tudo bom. Passaram 2 dias, eu perguntei, tá tudo bem com vocês? Ah, tá mais ou menos e tal, não sei o quê. Como é que tá? E, tá aí. Mas não abre o assunto. E eu já fui em cima e falei, eu queria ajudar vocês. Eu queria ajudar de alguma forma. E buscamos algumas coisas e nós conseguimos mandar uma ajuda para essa pessoa. E essa pessoa, antes de receber, ela relutou muito em aceitar a ajuda. Mas pela sensibilidade, pelo que estava passando, era o momento dela. Ela estava vendo com os filhos assim. Ela falou: meus filhos são compreensivos. Os meus filhos compreendem a realidade que estamos vivendo e eles não podem ter o básico que eles gostam, que é sucrilho e chocolate. Eu falei, você, como é que a última compra? Olha, eu fiz a última compra ontem, comprei o básico. E eles perguntaram, mãe, conseguiu trazer o que eu queria? Ela falou assim, não, não consegui. Mãe, eu só queria um sucrilho. O outro falou, só queria um chocolate. Filho, mas não tem. E aí, nesses dias, semana passada, consegui ajudar de alguma forma. E essa ajuda chegou. E aí, ontem ela mandou uma mensagem assim, hoje eu consegui fazer compra. E meus filhos viraram para mim e perguntaram assim, mãe, a senhora comprou o mercado inteiro? Ela falou assim, não, não comprei o mercado inteiro. E eles falaram assim, e o que a gente pediu, será que conseguiu vir? Ela falou assim, tá aqui. Aí entregou a caixa dos sucrilhos e o chocolate. Ok? E aí o sorriso agora vem da satisfação e o coração da mãe falando assim, uau, eles souberam esperar. Porque ela passou uma infância dura, uma infância difícil de não ter as coisas, e a luta dela hoje é conseguir fazer com que os filhos entendam que quando ela diz que não pode dar, é porque ela não pode dar no momento. Eles vão ter que aprender a Uhum. esperar. E isso para os filhos no futuro vai ser algo muito importante. Porque Sim. eles aprenderam, eles amadureceram com a espera de cada uma dessas coisas. Né? E qual é o problema disso num casamento? A gente vai chegar lá. Mas eu ainda queria trabalhar um pouco essa questão da casa, né? De onde é criado. Uhum. Eu fui criado num lar muito pobre, um lar de dificuldade, de grande dificuldade. E, e essas dificuldades me ensinaram a saber que as coisas não caíam do céu. Mas pior do que isso, foram me ensinadas que eu não poderia ter algumas coisas. Eu sonhava em comer uma maçã. Eu não sabia o gosto de uma maçã. Eu nunca comi maçã até os meus 17 anos. A primeira vez que eu provei uma maçã, eu tinha 17 anos de idade. Uau. Toda vez que eu entrava com meu pai no mercado, eu via aquela maçã, sabe aquela maçã argentina grandona, vermelha? Eu via aquela Que maçã brilha. e ela vem, brilha, ela tem uma base com uma coisa branca embaixo, assim, que realça a cor dela. Eu falava pro meu pai assim, pai, você pode comprar uma maçã? Ele falava assim, isso é para rico. Eu não tenho dinheiro para comprar maçã. E aí eu voltava para casa pensando, que sabor que tem essa maçã?
não sabia o gosto que tinha essa maçã. E quando eu completei 17 anos, eu consegui provar uma maçã. Hoje, para mim, é muito difícil ver o meu filho comer uma maçã pela metade e jogar o resto fora. Eu não consigo. Eu falo, vai comer. Começou, vai comer. Porque eu sei o valor que é uma maçã. Entende isso? Então, o meu passado hoje, hoje eu consigo entender que o meu passado me deu condições de viver uma realidade hoje. Não é de miséria, não é, mas peraí, mas ele não está com vontade de comer, aí ele não quer mais comer. Ai, tadinho, ele já está cheio. Não, pode jogar guarda para comer mais tarde. Ele não vai comer uma maçã que está escura por cima depois. Ele não vai comer. Não, ele não vai comer. Guarda, não vai comer. Ou é comer agora, ou não vai comer. Entende? Sim. Então, as experiências negativas do passado, se elas não forem resolvidas, nós perdemos muito com isso. Perdemos muito com isso. E isso é muito importante, né? Nós temos que ter um momento dessa virada, de encontrar algumas coisas. E quando eu sempre gostei de psicologia. Eu queria entender por que eu pensava diferente, por que a minha cabeça funcionava diferente, por que eu olhava as coisas de uma maneira estranha e eu falava coisas que as pessoas não entendiam. E eu comecei a ler um livro de psicologia para ver e comecei a ler um negócio e falei assim, uau, eu sou desse jeito mesmo, eu sou maluco assim, eu acho que tem uma explicação para isso. E eu comecei a entender algumas coisas, entender como é que a mente funcionava, por que a nossa cabeça ela processa as coisas e por que às vezes a gente lembra de coisas que há muito tempo esquecidas, né? Por que essas coisas voltam na nossa memória? Então, eu comecei a perceber o porquê da dificuldade de me relacionar com as pessoas, né? Porque eu não me aceitava como pessoa, e quando você não se aceita como pessoa, você não aceita o outro e não aceita o que o outro pensa de você, né? Uma das grandes Sim. dificuldades é, se você não se aceita, você não vai aceitar o outro te aceitando, que você sempre vai achar que é alguém tendo dó de você. Então, quando a gente não aceita, eu vim de uma família difícil, vim de uma família pobre, então se alguém me oferece alguma coisa, é porque está com dó de mim. Então, se alguém se interessa por mim, é porque eu sou a única opção, né? Não sobrou nada, sou a última opção. E isso tudo vai me deixando para baixo, né? Então, depende muito de onde a gente vem, de como a gente foi criado, da maneira que as pessoas nos trataram na infância, né? Da maneira que a gente lidou com o tratamento da infância. Então, tudo isso são cargas que a gente vai acumulando, né? Durante a nossa vida, a nossa Uhum. trajetória. Nós somos um acúmulo de pequenas coisas que constroem a nossa história, né? E isso vai nos deixando, como é que eu vou dizer? Vai nos deixando cascudos com algumas coisas, Uhum. nos deixam vulneráveis com outras coisas. Alguns se fecham dentro da casca, né? Igual aquele tatu bola, não? Ele se fecha na casca, ninguém consegue entrar nele. Alguns são vulneráveis demais, aceitam qualquer coisa, né? E a gente fica nesse oscilando entre o fechado demais e o aberto demais, né? É, eu tive algumas coisas muito interessantes que me fizeram tomar decisões importantes na minha vida. E uma das decisões importantes que me fizeram sair do Arautos foi uma frase que eu ouvi e me fez pensar, que diz assim: pai que não pega a filha no colo, vai pegar a filha no colo de alguém. E aí eu falei assim, opa, alguma coisa aí para me ensinar. E por que para me ensinar? Aí eu volto na minha infância. Eu nunca tive um abraço do meu pai. Meu pai nunca me deu um abraço. Eu nunca me assentei no colo do meu pai. A minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos de idade. Então, meu pai se casou de novo. E a salvação da minha vida foi a esposa, a minha madrasta. Ela que me salvou. A chegada dela na minha casa resolveu muitos problemas.
entende? E, Uhum. e isso, quando essa frase veio, pai que não pega a filha no colo, vai pegar, vai pegar a filha no colo de alguém, eu falei assim, eu tenho que cuidar da minha casa. Eu preciso olhar para minha filha. Eu entrei no Arautos, minha filha tinha 4 anos, e quando eu saí, ela já tinha 12. Uau! Yeah. Ok? É Então, uma estradinha, né? bastante tempo. Então, um abraço para o Pablo aí, Pablo Yuri, a minha amiga Magnólia, que entrou aí, o Fernando Rochael, que passou por aqui, que é um grande coaching aí, cara muito fera. Um abraço para os amigos que estão acompanhando aí. Pablo, tem saudades do Brasil, sim. Bastante saudades. Sirlene está dizendo aqui, ó, Oséias, todas as vezes que incentivava a minha filha a conquistar suas metas, me lembrava de quanto você lutou. No seu curso em São Paulo, no IPAI, aqui em Poços, e muitas coisas que você passava para os jovens na igreja. Eu quero contar algumas coisas disso também. O Erli aqui, o seu pretinho aqui, está dizendo assim, né? A sua história nos faz lembrar de várias pessoas bem próximas de nós. Será, não sei como é que lê isso aqui. Oséias, ele está falando da China aqui, ó. Oséias é uma humilde pessoa que conheço. Grande abraço. Tá, é um Bacana. amigo. Ele é de Angola, esse rapaz é de Angola. Então, uma das coisas importantes é que isso começou a me ensinar algumas coisas. Eu tive que deixar minha casa, deixar essa meta, estava no auge, estava com tudo em cima, mas eu olhei igual, minha filha já tem 12 anos. Entendeu? E a Magnólia está falando aqui que eu fiz uma ótima escolha e cumpri a missão duplamente. A Mag tem uma voz fantástica. A Magnólia, ela cantou no grupo Armos, Carioca, e cantamos juntos no IPAI alguns anos atrás aí. Mag é Que amigona do bacana. coração. A Keké Cris aqui está dizendo aqui que os nossos filhos são nossa prioridade neste mundo tão corrido. E é pura verdade. Então, eu Você, fiz... Oh, pode falar. você falou uma questão que eu me lembrei de que, assim, na minha infância, não, mas já na adolescência, nós passamos por uns perrengues financeiros, assim, e eu me lembro, um dia não, uma noite que foi marcante, assim, pra mim, que a gente foi, a igreja, tava eu, minha mãe, e assim, eu e minha mãe, particularmente, a gente tá no meio da tragédia e tá sorrindo, sabe? Fazendo piada e Uhum. sorrindo e brincando. E aí a gente foi pra igreja e quando a gente fomos sem jantar, quando a gente voltamos pensando assim, não tem comida. Não vamos jantar, vamos dormir sem comer e não temos nem noção do que vamos comer no dia seguinte. E Uhum. assim passamos algum tempo até conseguir umas doações eu lembro que era batata, a gente passou acho que uma semana comendo batata e macarrão com proteína de soja e fazia umas misturas e comia isso. E alguns dias não tinha nada. Então eu passei pela experiência de não ter comida mesmo. De morar aqui em Brasília, lá em Brasília a gente chamava de barraco de madeirite, de Uhum. ter a casa levada pela chuva, por uma série de coisas. Então isso vinha para mim com a seguinte forma: eu já passei por tanta coisa, então ela tá aí confirmando, minha mãe. É. Então, era assim, a hora que ela tava mais pra baixo do que eu aprontava alguma coisa, ela sorria. Quando eu tava muito assim, ela aprontava alguma, sorria. E a gente confiando sempre que ia dar certo. Mas o Erli, no caso, teve uma infância que... Foi uma infância humilde, mas ele nunca dormiu sem comer, né? Os pais sempre trabalharam muito para dar o sustento para eles. Então, ele não tinha noção do que era essa realidade. E aí, quando a gente, já com os meninos, e eu vim de um lar de pais separados, com 2 anos de idade meus pais já tinham se separado, então para mim era importante que primeiro eu ficasse com os meninos, e eu não tinha objetivos muito altos não, porque de onde eu Uhum. vinha, ali o que eu tinha já era muito. Já Sim. era o alimento,
já era uma casa, já não estava mais dormindo sem comer. Só que para ele tinha sonhos grandiosos. Então isso divergia muito, né? E para ele, em alguns momentos, era como se eu fosse acomodada. Só que para mim, eu era grata pelo que eu já tinha. E aí isso gerava ali alguns conflitos até a gente conseguir alinhar essas percepções e essas visões. Deu um trabalhinho bom. E hoje, assim, a gente sempre passa para os meninos essa questão, conta as nossas histórias, como foi, como que era, o que a gente tinha, o que a gente não tinha, e eles amam ouvir essas histórias. Para passar para eles essa, esse aprendizado, deles saberem de onde vieram e saberem que podem buscar muito mais também. Porque por um tempo, eu reconheço que fui acomodada mesmo, disfarçada de grata. Porque eu pensava, já tenho isso aqui já é muito. Então, eu já tinha passado por tantas dores, por tantos problemas, que só de não ter aqueles problemas, para mim, já era uau. Mas ali Uhum. estava guardado muitas outras dores que eu não queria mexer, então eu deixava ali. Então, a super proteção com os meus filhos, de não querer voltar a trabalhar até eles estarem grandinhos. Eu não queria que eles fossem cuidados por outras pessoas. Eu estava sempre preocupada em fazer as coisas por eles. Eu tive muito tempo sem minha mãe e meu pai por perto. Então, eu queria que eles tivessem os pais por perto. Então, eu imagino como foi difícil para mim. Imagino como foi para sua esposa, para sua filha, passar esse tempo de estrada, né? Porque aqui não foi tanto tempo, né? Tem menos do que esse tempo que o Erli tá na estrada. E os meninos já nasceram assim, né? Com ele viajando. Mas para mim era um desafio muito grande lidar com isso. E com certeza era uma raiz de conflito também, até eu conseguir lidar com tudo isso. E como é importante ter clareza sobre essas coisas, né? As intenções, as histórias, os objetivos. Isso é muito interessante. Tipo, a Magnolia escreveu aqui. As dificuldades da vida podem desenvolver o ser humano em duas esferas. Ou ele desponta ou desiste. Tudo depende de que maneira ele vai lidar com a ferramenta da dificuldade. E é mais ou menos isso, né? E o que você está dizendo é que o seu histórico de vida se encontrou com o histórico de vida do Erli. E o meu histórico de vida encontrou com o histórico de vida da Vanessa. E quando nos encontramos, ela, na verdade, e o interessante é isso, absorve muito mais rápido, quem sofreu mais. Ele puxa as coisas para baixo. Quem sofreu mais, segura. E no caso, se eu tivesse tido uma vida mais tranquila como esposo, a minha vida tivesse sido mais tranquila, os caminhos mais aplainados, sabe, mais retos, eu entraria no casamento com mais segurança em algumas coisas, né? Todos somos imaturos quando começamos, mas, mas começaria com o crescimento seria mais fácil. Só que o que acontece? Eu me casei com um salário de R$ 230. Eu me casei com uma esposa que tinha acabado de sair do ensino médio. Ela tinha completado 18 anos num domingo e no domingo seguinte ela se casou. Ela não sabia o que era. Ela não sabia o que era passar por algumas coisas na vida. Ela morava numa cidadezinha do interior. Eu já tinha rodado o mundo. E aí a gente se encontra, a gente namora há 2 anos e a gente se casa. E aí, tipo assim, a gente morava na cidade que, depois de muito tempo que chegou shopping center, apesar da cidade ser turística, né? Poços de Caldas, mas não Uhum. tinha. McDonald's chegou depois, o shopping chegou bem depois, então não tinha escada rolante na cidade, não tinha shopping center, não tinha McDonald's e tal. Então, e eu já tinha conhecido, já tinha morado em São Paulo, já tinha morado em outros lugares, então eu conhecia muitas coisas. E ela começou a descobrir a vida comigo, de eu viajar, de levar ela para alguns lugares, de apresentar algumas coisas para ela.
E a gente passou algumas coisas muito difíceis. Muito, muito difíceis. Muito. Que para mim era simplesmente mais um problema. Para ela era o mundo acabou. Porque ela nunca passou por isso. Ela nunca tinha vivido essa situação. Ela nunca precisou saber se tinha dinheiro na conta para fazer compra. Nunca. Daí agora ela fala assim, precisando de tal coisa, eu falo assim, não tem. Não tem dinheiro para isso. O dia que vai no mercado e não caiu na conta o vale alimentação e você faz a compra, ela vai passar no caixa, não tem. Não tem o crédito ali. E você volta para casa de mão vazia com um carão enorme. Para mim era apenas mais uma vez. Para ela era o vexame da vida. Okay? Então, e aí os conflitos começam. De alguém que nunca passou por nada, mas ela falou assim, não, nós vamos passar juntos. Uma semana comendo pipoca e tomando limonada, porque não tínhamos o que comer em casa. Para mim, era mais uma fase da vida. Para ela, era o mundo caindo. Dois mundos completamente diferentes, duas histórias completamente diferentes. Completamente diferentes. Ela viveu uma vida completamente diferente da minha. A infância dela, totalmente diferente da minha. Eu tive uma outra vida. E isso, olhando para as pessoas hoje que se casam, elas não querem se conhecer. O grande problema hoje do casamento é que as pessoas se casam sem se conhecer. Elas não conversam mais. Elas não têm assunto para conversar antes do casamento. E aí, quando vão conversar depois que casaram, descobrem que tem mais coisas que não são em comum do que em comum e falam que é incompatibilidade de gênios e vão se separar porque não dá mais para viver juntos. Porque o tempo de conhecer as histórias, de saber quem são, de onde que você veio, você quer chegar aonde, isso é tão importante no processo, isso é tão importante, que se isso não passar, se isso não acontecer no processo do conhecer, não vai para frente. E eu só estou onde estou hoje porque ela abraçou a história e caminhamos juntos nesse processo. Eu só consegui chegar onde cheguei, estou fazendo o que faço hoje porque ela aceitou pegar pesado comigo nesse processo. Então, é uma questão muito importante. Mas nós conversamos muito, eu conheci a família inteira, ela conheceu minha história, minha família. Eu contei para ela o que ela tinha que saber sobre mim. E eu falei, eu não tenho onde cair morto. Se eu morrer hoje, eu não tenho onde cair. Não tenho. Mas eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho um desejo de estudar, eu quero crescer, eu quero fazer algumas coisas. E começamos aí junto. Não, vamos junto. Você quer? Quero. Então vamos junto. Ela não foi enganada. Não contei histórias para ela de mentira. Que o que acontece é que as pessoas mentem demais. A rede social hoje ela é muito fácil de enganar as pessoas. A rede social hoje, você pode inventar qualquer história e as pessoas acham que conhecem a outra pela rede social, pelo que ela demonstra na rede social. Não é? Gente, por favor, vocês estão muito quietinhos aí, por favor, contribui aí, manda a sua contribuição, sua pergunta aí. Eu estou falando demais, né? Falando demais. Eu acho que lá acima, a Andressa tinha falado, né, que por muito tempo ela fugiu dos traumas, dos fantasmas, até que ela decidiu encarar e hoje vive uma vida diferente, né? E como isso é importante. Não adianta ficar adiando, fugindo, uma hora esse encontro vai acontecer e eu acredito que quanto antes, melhor, né? Claro. E o encontro com o nosso eu, o encontro com a gente mesmo, é muito importante. Esse encontro conosco, com o nosso coração, o encontro com o que a gente faz, é muito importante. Sabe? Fico pensando assim, nós estamos falando hoje de um assunto sério, né? A gente está falando de um assunto muito sério hoje. E o assunto, quando é sério, ele nos faz pensar. E as pessoas hoje, elas estão fugindo daquilo que faz pensar. Exatamente. Né? Se você
se as pessoas saem daqui, começam a olhar atentamente as lives que vêm e começam a falar das coisas boas da vida e daquilo que nos deixa feliz, mas que não nos fazem pensar, tá sim. Porque, nossa, eu gosto disso, eu quero aquilo e tal. Mas não, nós estamos falando de algo que é real e nos faz pensar. A Michelle, de Massachusetts, uma amiga muito, muito, muito especial. Oi, Mag, o tema de hoje é... A gente vai entrando aí, vamos repetir o tema, né? Senão a gente começa a falar, o povo não sabe o que a gente está falando, né? O tema de hoje, Mag, é as experiências negativas da infância e os seus reflexos no casamento. Esse é o tema de hoje. As experiências negativas da infância e os seus reflexos no casamento. Uma das coisas que a gente... Eu peguei esses dias uma pessoa para acompanhar. E agora com a internet, o pessoal tem buscado muito, né, ajuda pela internet. Então eu tenho atendido muitas pessoas. Muitas pessoas. E aí eu comecei a tentar ouvir algumas coisas e fui ver. Segundo relacionamento, e está iniciando um terceiro agora. E aí começamos a conversar. E não deu outra. Não deu outra. Tudo aquilo que faltou na infância dela, ela busca agora nos seus relacionamentos. Toda a insegurança que ela viveu durante a infância, ela quer encontrar em alguém. E alguém que demonstra para ela que vai dar segurança, ela já se entrega completamente para a pessoa. E quando ela percebe que não tem nada daquilo, ela se frustra. E ela começa agora a buscar uma outra pessoa que passe segurança para ela. Aí eu disse para ela, você tem uma filha de 16 anos. O que vai acontecer com a sua filha? Essa roda ela vai girar e esse problema que ela tem vai acontecer com a filha dela. Ela engravidou dessa filha na adolescência. E, na verdade, como essa roda vai girando e a filha vai crescendo com a mesma insegurança da mãe, crescendo sem um pai, porque o pai dela, de verdade, ela não tem contato. Agora ela tem contato com esse homem que foi o segundo esposo da mãe, que agora já se separou e agora está vivendo de novo com a mãe, né, do avô. E imagina, que segurança essa menina tem? E aí é a frase que me fez sair do Arautos. Travou. Pai... Voltou? Voltou, isso. A frase que me fez sair do Arautos. Pai que não pega a filha no colo, vai pegar a filha no colo de alguém. E eu abraço minha menina, eu beijo, eu faço carinho, a gente bagunça, a gente está junto, a gente conversa, eu bagunço com ela e boto apelido. Então, ela tem um nome que é americano e um apelido que é americano. Não sabia que iria morar aqui, a gente não tinha noção de que vinha para cá. Mas o apelido dela é Chu. Não me pergunta por quê, mas desde pequena... Eu já ia perguntar, mas... Não me pergunta, o apelido dela é Chu. Então, desde pequena, chamamos ela de Chu. E o nome dela é Cindy. Então, ela já não tem problema com o nome e nem com o apelido, né? Então, o apelido dela é Chu. E ficou por isso mesmo. Aqui, olha, vou responder a Mariana. Mariana está perguntando aqui. É possível superar... Maria Ramalho. Ramalho, isso. Ok, desculpa. Maria Ramalho. Você quer ler a pergunta dela aí? Ela está perguntando se é possível superar traumas da infância durante o casamento. Não só é possível, quanto é necessário. Boa noite para o Rizimar aí, que é um grande amigo. Então, Maria, é necessário que vocês parem onde estão, para onde está, e começa a repensar os caminhos que vocês trilharam. Começa a repensar o porquê que você não faz. Porque, na verdade, os filhos são a cópia piorada dos pais. Então, eu sou uma cópia piorada do meu pai. Eu luto contra mim mesmo para não fazer aquilo que o meu pai fazia comigo, que eu detestava. Então, eu tento não fazer isso com os meus filhos. E é uma luta enorme contra mim mesmo, para não agir com os meus filhos da mesma maneira que o meu pai agia comigo.
E a esposa, ela tem que tomar muito cuidado para ela não tratar o marido como ela via a mãe tratando o pai em casa, ou como ela via outros relacionamentos acontecendo. E isso é uma luta não só para, não é para mudar o outro, mas é para mudar você. Quem tem que Sim. mudar no relacionamento é você, não o outro. Porque é a minha mudança que motiva o outro a mudar. Eu não posso esperar que o outro mude para que eu me mude. Não, eu vou mudar motivado pela mudança dele. Não, eu preciso mudar. Eu preciso reconhecer os meus problemas. Eu preciso reconhecer. E aí, eu tenho um trauma. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Meu trauma. Olha aí. Ah, e ela nunca tira daqui e agora ela tirou. Ela nunca tira. Peraí. Ela nunca tira daqui. Hoje ela tirou. Nunca. E outro trauma que eu tenho é de não encontrar as coisas que minha esposa guarda. Não sei onde ela guarda Ah, as coisas. Não engraçado sei. que em casa acontece a mesma coisa. O Todo Erli diz que eu dia. escondo as coisas. Isso, é isso mesmo. Todo dia tá num lugar diferente. Não sei onde ela colocou. Não sei. Não tá aqui. Gente, onde é que ela guardou? Não tá aqui. Ai, o Erli diz Será que que eu ela... faço de propósito, que eu escondo Não, só pra ele ficar é de procurando. propósito. É de propósito. Olha, eu tô fuçando tudo aqui. Eu não acho, cara. Não acho. Viu aí, Onde que ela guardou Michele? isso? Só muda de Não endereço, é acho. tudo Olha aqui, igual. ó. Olha aqui, ó. Tô buscando. Eu vou olhar se tá no freezer. Caraca. Não tá aqui. Não tá. Não tá. Mas eu vou falar o que que é. Gente, onde é que foi parar isso? Nunca acha nada, Michele. Não, não, ó. Não acho. Ó, eu não vou nem mostrar pra vocês. Não tá bagunçado, não. Tá tudo arrumadinho aqui. Ah, eu acho que tá aqui. Peraí. Acho que eu já sei. Achei. Aqui, ó. Vou mostrar. Meu trauma de infância é esse aqui, ó. Ó. É isso aqui, ó. Panela rasa. Hum. Por quê? Eu não consigo, eu não gosto de colocar a colher numa panela para tirar arroz ou o que seja e ela bata no fundo muito rápido. Uai. Ok? Sou maluco, já te falei que eu sou meio doido, né? Esse é um trauma que eu tenho. Porque quando a colher bate no fundo, é sinal que está acabando. É sinal que está acabando. E para mim, eu me sentia muito mal na minha casa, uma casa grande. E as panelas lá em casa sempre foram panelas grandes. Sempre foi panela grande. Somos em 9 irmãos. Certo? E as panelas são enormes. E eu me caso agora e as panelas diminuem. E eu vou comer em casa, eu coloco a colher na panela, eu já vou dar a primeira garfada, ela já bate no fundo. Na minha cabeça era igual eu pensava quando era na minha casa de pequeno. Não vai dar para todo mundo. Não vou poder comer a quantidade que eu queria. Eu começo a me lembrar que lá em casa eu tinha que dividir para 9, era 9 filhos, mais 2 eram 11 pessoas. Então tinha que ser muita comida. Aí você ficava, será que vai dar para repetir? Será que eu vou conseguir colocar de novo? Será que vai ter de novo para colocar? Isso ficou na minha cabeça. Vai ter, dá para comer todo mundo, sobra. Mas eu coloco coloco a colher na panela, bateu no fundo, o que vem na minha cabeça na hora? Não vai dar. Não vai dar. É interessante a questão que é super possível, né, lidar com os traumas. Eu falo isso por experiência própria. E assim como você falou, eu passei 7 anos do nosso relacionamento tentando tornar o Erli uma pessoa melhor, né? Porque mulher, ela sempre tem uma boa causa, né? Para fazer do homem outra pessoa. Tentando tornar ele uma pessoa melhor. E aí, enquanto eu estava focada em mudar ele, eu não resolvia meus problemas. Eu não olhava para mim. Então, é sempre que eu falo o seguinte: muitas pessoas chegam até mim, eu tô com problema no meu relacionamento, e aí sempre coloca o outro como, né, o pivô do problema. E enquanto a gente tá olhando para fora, as coisas não se resolvem. Então foi um momento em que eu precisei olhar para mim. Na adolescência já eu passei por depressão e eu não tinha ideia do porquê eu passava por depressão. E aí, depois que eu comecei a buscar respostas, elas foram aparecendo, porque enquanto a gente não busca, né, elas ficam ali guardadinhas,
E quando eu comecei a buscar respostas, as caixinhas foram se abrindo, se abrindo, se abrindo, e eu entendi por que eu estava passando por aquilo. Então eu só consegui salvar o meu casamento depois que eu parei de olhar para o Erli e passei a olhar para mim. Então eu fui resolver as minhas questões, fui resolver os meus problemas, os meus traumas. E depois que eu comecei a resolver isso, eu fui me tornando uma pessoa melhor. Eu fui entendendo mais ele, como era para ele passar por aquilo, como que era a visão dele acerca das coisas que a gente discordava. Então eu precisei ter coragem para enfrentar isso. E olha que isso foi acontecer de verdade depois que a gente se separou, e aí passamos 9 meses separados, e eu entendi que a separação não ia resolver os nossos problemas. Eu ia levar isso para um novo relacionamento e ia ter, além de não resolver esse, eu ia colecionar outros, né? Então eu sempre Olha, falo o seguinte, nem sempre separar é a solução. É não, melhor não você resolve. Não resolver resolve, o que porque tem aqui. você vai casar com um novo problema. Novo problema. Esse aqui, pelo menos, já tá mais ou menos habituado, Você né? estava se acostumando com esse, agora você vai casar, arrumar um outro para começar do zero. É colecionar problemas, né? Sim, e Olha, assim, olha, eu digo que a gente não precisa ter medo, né? Vai doer mesmo. Não tem por onde correr, vai doer, mas é assim, vai doer para uma hora não doer mais. E você conseguir uhum. olhar para sua história, olhar para tudo que aconteceu e pensar nisso sem dor, sem sofrimento. Olha que interessante, ó. A Angel, mãe da Sarah, escreveu assim, ó, sou mãe solteira, cresci sem meu pai e repito as histórias doentias dos meus pais. Traumas me atormentam. Estou fora da igreja e tenho medo de casar, apesar de ter dependência de todos os namorados que tive. É o que a gente está falando aqui, né? O Angel, se você, depois qualquer coisa, manda uma mensagem no direct ou para mim ou para eu. Toda hora eu erro seu nome. Eu falo seu nome errado. DL. Eu falo. Tu sabe por que eu falo errado? Porque eu tenho uma outra moça, amiga, se chama Dielis. Ah, aí eu falei o nome dela errado, ela me xingou até, aí eu já parei. Diele. Então, o Angel, eu vou responder aqui, basicamente, mas qualquer coisa, manda no direct mensagem, a gente pode te ajudar de uma outra forma. Mas a grande questão, e o que a Angel está falando, ela está corroborando com o que a gente está dizendo aqui. Porque a nossa estrutura familiar gira em torno, a gente vê os problemas dos nossos pais, tem medo de repeti-los, mas nós não mudamos a nossa maneira de agir, e a gente fica Uhum. naquela roda. E a frustração, ela só aumenta. A gente vive frustrado porque não consegue sair desses problemas, né? A gente não consegue sair desse moinho, né? A gente não consegue sair disso e é muito frustrante. E aí a depressão vem, a depressão aparece. Tem muita coisa escrita aqui, deixa eu achar aqui. O Erli falou que eu virei o melhor amigo dele agora, que eu não acho as coisas em casa, né? Então a Angel fala assim que ela fica emocionada quando vejo um pai abrindo mão, fica emocionada quando vê um pai abrindo mão em prol dos filhos, né? A sua mãe dizendo que ela não consegue fazer pouca comida, né? Isso é verdade. Sim, as lembranças da infância, elas são muito fortes, né? Elas são fortes demais. E quando chegam no casamento, essa referência, a referência que você tem de casa é a sua casa. Uhum. Quando você casa, você tem duas opções. Peraí, eu quero que a minha casa seja do jeito que a minha mãe faz, né? Eu quero que seja da maneira que a minha mãe fez. Olha, minha mãe cozinha assim. Ou o cara chega e fala só, meu pai era tratado assim, eu quero ser tratado como meu pai foi tratado. E a gente tem essas questões em casa. Os filhos vêm, a gente começa a tratar os filhos de algumas formas relacionadas com a nossa infância. E hoje tem sido muito difícil criar filhos. Muito, muito difícil. E o que mais nós encontramos hoje são filhos não com traumas, mas filhos com, como eu vou dizer assim, com uma pele muito fraca,
o filho com uma pele muito frágil, porque os pais Sim. querem dar para os filhos somente uma vida tranquila, que eu acho muito pior do que você tratar um trauma de alguém que já veio. Não estou menosprezando nada, mas estou dizendo o seguinte: nós que sofremos problemas na infância, crescemos aprendendo a resolver situações. Os nossos filhos não sabem. Meu filho tem 10 anos e a minha luta com ele é: cara, você não consegue resolver isso. Pai, me ajuda aqui. Filho, mãe, pai, filho, cara, eu com 10 anos, eu falo, eu com 10 anos, eu já não, eu morava fora de casa. Eu com 10 anos eu já não morava mais com a minha família. Mas é difícil, né? É difícil, né? É muito, muito difícil. Só que a gente às vezes quer fugir. A gente quer fugir dessa realidade. Eu vou fazer um apelo aqui, pais, pelo amor de Deus, tratem os seus filhos como gente. Tratem seus filhos, porque daqui a pouco eles vão ter que andar sozinhos. Pelo amor de Deus, deixe seus filhos ralar o joelho. Deixa seus filhos arrancar a tampa do dedão. Pelo amor de Deus, deixa seus filhos caírem da bicicleta. Deixa seus filhos subirem na árvore, pelo amor de Deus. Porque se esses meninos não aprenderem a fazer isso, eles não vão conseguir viver. Eu não sei como vai ser a próxima geração de médicos. Eu não sei qual vai ser a próxima geração de psicólogos, próxima geração de fisioterapeutas, próxima geração de empresários. Eu não sei como é que vai ser. Porque esses meninos que estão vindo agora é só videogame, é só LOL, é só mundo virtual. Eles não conseguem viver a vida real. Isso me assusta. Isso me assusta demais. Eu fico impactado de olhar para as crianças de hoje e falar assim, cara, esses vão ser os profissionais do futuro. Quem vai me tratar no futuro são esses aí. Meus filhos, o que eu vou deixar para esse mundo, né? O povo está escrevendo aqui. Vamos lá. Isso. A Maria Ramalho falando, como ajudar o outro a entender e resolver as questões da infância. Olha, a família chegou aqui. Vai ter bagunça chegando aqui, mas não incomoda não que... Acho que nós temos 3 minutos. O tempo, algumas coisas acontecem nas minhas lives aqui, porque o tempo voa e eu não sei como é que isso acontece. Então, terminando, então, fechando o assunto, as perguntas aqui, ó, elas não ficam salvas, mas mandem essas perguntas pro direct aqui e a gente vai responder. Primeiro, eu queria, para finalizar, né, que não dá tempo. Finalizando é o seguinte, a grande questão é, tudo que você não resolver, tudo, ele vai voltar pior depois. E eles voltam nos seus filhos, e os seus filhos vão reproduzir isso de uma maneira mais radical. E como ajudar alguém, sendo que você não conseguiu se ajudar e nem identificou que é um problema seu. Então, eu acho que os reflexos de hoje são de algo que a gente viveu no passado. E se você não consegue resolver o seu passado, você não consegue viver um presente e nem ter um futuro de qualidade. Nem você e nem a sua família. Então, eu acho que é mais ou menos isso o resumo de tudo. Acho que a gente pode tratar disso de outras maneiras ou em outros momentos, mas é salvar essa live e divulgar aí para as pessoas poderem ter acesso. Sim, vou salvar a live sim. E, pessoal, as perguntas que a gente não respondeu, como o Oséias falou, manda no direct que a gente vai responder. E já tem muito pano pra manga aí para as próximas lives, com certeza. Pense. Eu vou salvar e ela fica lá automática ali no IGTV. E muito obrigada por cada um que compartilhou suas experiências, colocaram suas dúvidas aqui. Eu vou salvar e aí a gente pode assistir de novo. Muito obrigada, Angélica. Obrigada a todos que estiveram aqui. Foi um prazer. Obrigada, Oséias, por compartilhar. E é justamente isso, né? Não ter medo de enfrentar o passado. Honrar a sua história. Ela fez você chegar até aqui, a sua história, as suas marcas, as suas feridas, os seus traumas, fizeram você a pessoa que você é hoje. Então é preciso honrar isso e resolver o que tiver que resolver para seguir adiante, né? Encerrar aí para poder trilhar uma história muito bonita e os filhos e se livrar dessas dores todas, com certeza. É isso mesmo. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Todo mundo aí. Qualquer coisa, manda no direct e a gente vai respondendo. Isso, tá bom? Perfeito. Ótima noite a todos. Obrigado.